E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para a segunda série. Antes da gente começar a nossa aula, eu queria passar para vocês dois recados muito importantes. O primeiro é que vocês devem continuar registrando a presença de vocês no Classroom. E para fazer isso é necessário acessar a atividade obrigatória, responder as duas questões e clicar em enviar. E o segundo recado vai para aqueles alunos que pegam as atividades impressas nas escolas, para que você termine a sua atividade e devolva na sua escola o quanto antes, para o teu professor poder fazer a correção e lançar a sua nota no registro de classe. Feitos os recados, então vamos para o objetivo da nossa aula de hoje. Bom, o conteúdo da aula é práticas sustentáveis em ambientes urbanos e rurais. E o objetivo é nós percebermos que, embora o ser humano sempre cause impactos ambientais, é possível práticas que visem a preservação dos recursos naturais ou redução desses impactos na natureza. Nós, durante esse ano, nós percebemos, então, diferentes formas de atividades humanas que acontecem no espaço urbano e no espaço rural. E, ao analisar esses dois espaços, que fazem parte, então, do espaço geográfico, nós percebemos que, muitas vezes, o uso, a utilização, a exploração do recurso natural, ela é necessária. Então, em nenhum momento nós dizemos que não é importante ou que não se faça a exploração dos recursos naturais. Ela deve acontecer para suprir as nossas necessidades. Mas é muito importante que todos nós tenhamos a consciência de que é necessário utilizar esses recursos de forma que as futuras gerações também tenham esses recursos disponíveis. Isso é o que nós chamamos, então, um desenvolvimento sustentável ou o uso responsável desses recursos. Então, por mais que nós realmente vamos causar diferentes impactos ambientais, que a gente possa pensar práticas que venham a trazer um impacto cada vez menor. Então, por isso que nós vamos observar essas práticas tanto para o espaço urbano, que é a cidade, como também para o espaço rural. Lembrando que a grande maioria da população brasileira vive no espaço urbano e uma pequena parcela da população brasileira vive no campo. Porém, como nós já vimos, o espaço rural ele é extremamente importante para o Brasil, porque é dali que saem não apenas os nossos alimentos, mas também muitos produtos que são levados para outros países, que são exportados, e nós temos então o desenvolvimento econômico acontecendo por meio desse espaço rural, que embora concentre menos pessoas, é também tão importante para o país. Bom, então por isso que nós vamos analisar os dois espaços e visualizar quais práticas sustentáveis acontecem em cada um desses espaços. Vamos avançando aqui, vamos observar então. Cidades sustentáveis. Então nós vamos começar pelo espaço urbano. Conceito que prevê um conjunto de ações que visem melhorar a gestão de uma área urbana e fazer com que ela seja preparada para as futuras gerações. Perceba, dos pilares de uma cidade sustentável é considerar que os recursos precisam ser preservados para futuras gerações. Ou seja, aqueles que virão depois de nós também terão que ter o acesso que nós temos aos recursos hoje. Não somos apenas nós que podemos ter acesso à água, os que virão depois também terão, por exemplo. Então, esse é o conceito de cidade sustentável. Pensar um espaço urbano que vai ter bastante pessoas vivendo nele, mas considerando que elas vão usar os recursos, só que de uma forma que visa para o futuro que outras gerações também possam ter acesso a eles. Algumas características importantes aqui dessas cidades sustentáveis. Primeiro, em relação ao lixo, destinar corretamente os resíduos. A gente percebe que isso é um grande problema das cidades maiores, né? Onde colocar todo o lixo que é produzido? E muitas das cidades acabam optando por lixões a céu aberto. O aterro sanitário é uma forma de destinar o resíduo. Mas será que antes de chegar no aterro sanitário não pode haver também uma separação desse lixo?
Então, a coleta seletiva é algo muito importante, muito marcado também nessas cidades. Além do que, nós, como aqueles que consomem, devemos optar por aqueles produtos que não geram tantos resíduos também. E, claro, sempre ter a noção de que nós não precisamos consumir excessivamente, que a gente pode consumir de uma maneira consciente. Então, esse é a primeira característica da cidade sustentável. A segunda, oferecer água sem esgotar os mananciais. Ou seja, toda a população daquela cidade ter garantida a água lá na sua casa para o seu uso, porém os reservatórios serem mantidos. Nós vivemos atualmente uma crise hídrica, não é verdade? Você provavelmente já deve ter ouvido falar na televisão sobre os reservatórios de água estarem no nível crítico. Por que isso acontece? Porque a população está utilizando muita água? Ou é também pelo fato natural de que está chovendo menos esse ano? Bom, nós já sabemos sobre os efeitos climáticos, né? E um dos efeitos é Laninha, que traz para a região sul do Brasil uma diminuição da chuva. Isso repercutiria numa diminuição dos reservatórios. Porém, é importante pensar, será que a população não deveria ter sido alertada antes dessa crise se tornar tão intensa? E além disso, será que essa consciência ambiental à população não deveria ser algo trabalhado constantemente para que as pessoas sempre tenham essa consciência de que utilizar água excessivamente não é algo adequado? Então vale a pena pensar nesse ponto também. Próximo, reaproveitar a água da chuva. Pode ser que aí na sua casa já tenham essa prática e isso é extremamente importante, que a gente possa utilizar a água da chuva para lavar a calçada, para fazer outras atividades em nossa casa. Então, isso também é uma prática da cidade sustentável. Criar e utilizar fontes renováveis de energia. Então, as placas de energia solar, por exemplo, instaladas no teto das casas, isso é uma realidade muito presente nas cidades sustentáveis. Então, é obter a energia de uma maneira alternativa, sem gerar poluição atmosférica ou outros problemas. E a próxima característica, ofertar transporte alternativo e de qualidade. Transporte alternativo, nós vamos pensar aqui principalmente o transporte coletivo, onde nós não precisamos sair individualmente com o nosso carro de casa. Por quê? Porque o transporte coletivo é de qualidade. Não vai ter aqueles problemas que, infelizmente, nós observamos na maior parte das cidades brasileiras, né? Então, o transporte alternativo nas cidades sustentáveis. E garantir opções de cultura e lazer, ou seja, as pessoas terem acesso a lugares onde elas também possam desenvolver esse tipo de atividade relacionadas à cultura, que seja um teatro disponível e que as pessoas tenham acesso a ele, ou até mesmo lazer, que seriam parques ou áreas em que as pessoas poderiam se exercitar, por exemplo. Então, isso são características de cidades sustentáveis. Aqui tem um exemplo, uma foto para vocês, onde o teto da casa ele é totalmente dessas placas de energia solar, né? As placas fotovoltaicas. Então, elas vão gerar energia elétrica e também auxiliar ali na casa mesmo, no aquecimento da água, fazendo com que as pessoas também tenham a possibilidade de economizar energia elétrica daquela casa, porque não vai precisar aquecer a água para tomar banho, para lavar louças, por exemplo. Alguns exemplos aqui de cidades sustentáveis pelo mundo. Então temos Zurique na Suíça, Singapura, Estocolmo na Suécia, Viena na Áustria, Londres na Inglaterra. Então aqui alguns exemplos de cidades sustentáveis pelo mundo. E no Brasil, será que conseguiríamos, ao observar essa imagem, pensar qual é a cidade que apresenta características muito parecidas com essas que eu falei ainda há pouco? Então, se você olhar para a imagem, você vai ver uma estação tubo e um ônibus chegando nessa estação, um biarticulado. Então, aqui nós temos um exemplo de cidade sustentável no Brasil, sendo então a cidade de Curitiba. Mas
Infelizmente, nos últimos anos, a cidade de Curitiba já vem reduzindo as suas características de cidade sustentável, diminuindo, por exemplo, as áreas verdes, não dando a preferência para o transporte público coletivo, onde nós sabemos que ele apresenta diversas deficiências, mas em alguns aspectos a cidade continua apresentando aí bons resultados. O destino do lixo, por exemplo, a prática da coleta seletiva e ainda assim, esses corredores de ônibus, né, que são exclusivos para o ônibus, isso também é uma forma de incentivar o transporte público. Ainda com muitas deficiências, mas essas práticas da cidade de Curitiba a caracteriza como também sendo um exemplo de cidade sustentável. Ainda no Brasil temos a cidade de Londrina, que também está no Paraná, a cidade de João Pessoa, na Paraíba, e Paragominas, que fica em Minas Gerais. Então, alguns exemplos de cidades com práticas sustentáveis. Não quer dizer que realmente a cidade seja inteiramente sustentável, mas ainda assim com práticas que trazem essas características. Vamos pensar então um exercício? Ele diz o seguinte: de acordo com as características apresentadas sobre as cidades sustentáveis, quais os pilares fundamentais para o estabelecimento dessas práticas? Ou seja, quais são os pilares que realmente fazem com que a gente diga, olha, essa cidade é uma cidade sustentável? Pensando as características que eu coloquei e também aquilo que você considera como sendo algo sustentável, que preserva os recursos para futuras gerações. Pense um pouquinho e escreva aí no seu caderno.
E aí, pessoal, conseguiram observar e escrever no caderno quais são esses pilares das cidades sustentáveis? Bom, considerando as características, a gente pode pensar aqui, ó, responsabilidade ambiental. Lembra como nós falamos lá sobre o destino adequado do lixo, por exemplo? Ou ainda a distribuição da água, garantindo que os mananciais sempre terão água disponível? Isso é uma preocupação ambiental. Então, a responsabilidade ambiental seria um desses pilares. A economia sustentável, ou seja, as atividades elas continuarão existindo, mas ela precisa ser uma economia sustentável, no sentido de garantir para futuras gerações esses recursos sempre disponíveis. E a vitalidade cultural. Vocês viram que uma das características era disponibilizar à população atividades culturais e de lazer, ou seja, a vitalidade cultural da cidade. Por isso que a gente coloca Curitiba como sendo também uma cidade sustentável, porque os teatros estão presentes. Infelizmente não são para todos, mas ainda assim as atividades culturais acontecem. Aí, é claro, é muito importante que a população também queira utilizar desses serviços culturais que a cidade vai ofertar. Mas essa vitalidade cultural também é um dos pilares da cidade sustentável. Vamos pensar agora então as atividades ou as práticas sustentáveis no espaço rural. Um dos exemplos é a agricultura orgânica. Perceba essa foto que está ali do lado direito. Observe que são alimentos, embora que a gente conheça, mas que eles apresentam características diferentes do que a gente está habituado. Quando a gente vai até o mercado, nós percebemos lá frutas, legumes, verduras muito bonitas. Porém, essa forma como é apresentado esses alimentos para a gente esconde uma coisa bem importante, que é a presença do agrotóxico, não é mesmo? Na agricultura orgânica, essa planta ela se desenvolve sem a utilização de agrotóxico. Então, o objetivo da produção orgânica é produzir um alimento de qualidade, mas, é claro, lá na nossa casa a gente vai perceber que ele acaba estragando mais rápido, porém ele vai ter um sabor muito melhor também. Então, por isso, a prática da agricultura orgânica é uma prática sustentável, que respeita a terra, que respeita os limites e ainda produz algo que é importante para a saúde humana. Depois a gente também tem a técnica das hortas mandalas, que nessas hortas a produção acontece de uma forma agroecológica, ou seja, não precisa de defensivo químico ou até mesmo de algum fertilizante químico para o solo. O que é utilizado numa horta mandala é a própria planta, então uma planta protege a outra. Por exemplo, imaginemos lá que um pé de alface está sendo consumido por alguns tipos de insetos. Então, próximo do alface vai ter uma planta com um cheiro mais forte, por exemplo, a arruda, e vai fazer com que o alface seja protegido daqueles insetos. Então, perceba que, na verdade, na agroecologia, o que há é uma preocupação com o solo, uma produção plural, então vai produzir vários tipos de alimentos e onde uma planta acaba protegendo a outra, sem a utilização de venenos ou defensivos. E também a agricultura sintrópica. A agricultura sintrópica é aquela que vai associar a floresta e a agricultura, ou seja, vai haver o plantio daquilo que nós consumimos como alimentos, juntamente com as árvores ali mantidas. Então, a vegetação nativa, ela permanece. E ainda assim acontece também a produção de alimentos por meio da agricultura. Ou seja, concilia a preservação e o cultivo orgânico, também sem a utilização de agrotóxico. E daí nós teremos ali uma planta mais saudável às pessoas que irão consumir. Vamos pensar então mais uma questão? Quais vantagens da opção por produtos oriundos das pequenas propriedades? Então, ao decidir comprar desses pequenos produtores, quais são as vantagens que você leva para dentro da casa? Letra A, beneficiar as grandes produções. Letra B, viabilizar a exportação e gerar renda.
Letra C, incentivar a produção monocultora. E a letra D, geralmente produzido sem uso intenso de agrotóxicos, gerar renda aos mais pobres e incentivar práticas sustentáveis, de menores impactos ambientais. Pare um pouquinho, pense e anote a resposta correta. E aí, pessoal, conseguiram identificar? Bom, a última alternativa ela está até mais longa, né, com mais informações para vocês. E é justamente a alternativa correta. Nós teremos produtos geralmente produzidos sem o uso de agrotóxico, vai gerar renda para esses pequenos produtores, ou seja, as pessoas mais pobres, e incentivar práticas sustentáveis, uma vez que lá a agricultura orgânica, a agricultura sintrópica ou a produção numa horta mandala, ela vai ser incentivada a partir do momento que nós também consumirmos esse tipo de produto, que são práticas sustentáveis de menores impactos ambientais no espaço rural. Então, durante essa aula, nós notamos durante esse momento que é possível conciliar o desenvolvimento econômico com práticas de sustentabilidade nos ambientes urbanos e rurais, visando a preservação ambiental para que futuras gerações também tenham acesso a esses recursos. Eu agradeço a participação de cada um de vocês aqui na aula e até o nosso próximo encontro.